Pronto. Ah, entendi. Teve aí alguma questão de conexão de Antônio. Agora sim estamos gravando. Sim, mas o que eu estava dizendo era justamente de que eu também gosto muito de falar disso, né? Justamente porque a minha prática está aqui na psicanálise. Mas a gente acho que é importante a gente ter essa dimensão. Se a gente está aqui estudando psicologia geral, a gente tem que ter essa dimensão geral, né, das propostas da psicologia. E vai ser legal também passar para os outros. Então é bom que a gente consiga atravessar isso aqui para começar as outras correntes, tá? Mas então, só me lembrem ou confirmem se a minha lembrança está correta. Eu acredito que na aula passada a gente ficou de começar a tratar dos atos falhos, não foi isso? Eu falei de xiste, falei de interpretação de sonhos, falei dos processos psíquicos de deslocamento, condensação, mas eu não cheguei a falar dos atos falhos, é isso mesmo? Pronto. Então eu vou falar um pouquinho de ato falho para vocês. E aí, e a gente já começa hoje ainda, com certeza. Eu acho que espero que no máximo em 30 minutos a gente consiga finalizar isso aqui. E já começa a lição 4, que quem está responsável pela lição 4 são Isadora, Guilherme e Laura. Eu sei que Isadora, Guilherme e Laura, né, já estão aguardando esse momento há muito tempo. Não sei se os três estão aqui. Mas acontece, né? Vocês não deve ser a primeira vez que isso acontece, que a coisa vai se estendendo por um caminho e a gente acaba atrasando um pouco esse cronograma. Então, ainda na lição 3, eu vou só finalizar aqui com vocês e tratar da questão dos atos falhos. Deixa eu ver quem foi aqui. Antônio está dizendo aqui que eu já falei brevemente sobre os atos falhos. Eu imagino que sim, porque quando eu mencionei o que estava em questão nessa terceira lição, eu acredito que eu já tenha mencionado por alto todos esses elementos, né? Porque, e aí eu vou repetir, o que é que está em questão na terceira lição para Freud? É justamente a demonstração de que a psicanálise, embora ela tenha nascido no berço da medicina, ela nasceu vinculada e associada a uma medicina que tentava tratar doenças, né? A afecções que aparentemente eram orgânicas, mas não eram. Como ele mesmo diz na primeira lição, com o desenvolvimento da psicanálise, a psicanálise foi seguindo um outro caminho distinto da medicina. E eu acredito que eu posso dizer, sem medo de errar, que esse momento, né, que é lá em 1900, quando Freud escreve o livro da interpretação dos sonhos, quando ele consegue construir uma teoria sobre a interpretação dos sonhos, é que ele vai virar essa chave completamente e vai desvincular a psicanálise da medicina. No sentido que ele vai entender que a psicanálise ela não está, né, o que a psicanálise estuda e as questões relacionadas com as manifestações do inconsciente não estão necessariamente ligadas a questões sintomáticas. Então, o sintoma é apenas uma das manifestações possíveis do inconsciente, o sintoma psíquico, tá? E as outras manifestações são diversas, e ele vai listar aqui essas manifestações que têm relação com a nossa vida cotidiana, que são os xistes, são a interpretação de sonhos e os atos falhos. É interessante entender. Boa tarde, Luiz. É interessante a gente entender e notar que essa terceira lição tão curtinha, ela está baseada em 4 livros. No mínimo, tá? Para dizer o mínimo, porque Freud vai ter um livro que é sobre os xistes, né? Freud vai ter 2 livros sobre sonhos e ele vai ter um livro que vai falar do ato falho, né? Que é a psicopatologia da vida cotidiana. E o que é que são os atos falhos?
Percebam que na lição 3, Freud vai falar de atos falhos e ações sintomáticas e casuais. Então, ele vai ampliar a ideia do ato falho. Eu poderia jogar de volta para vocês, mas eu já vou adiantar isso, porque eu tenho certeza que, se não todos, a maioria de vocês já ouviu falar de ato falho. Ato falho é aquele momento que a gente quer dizer uma coisa e diz outra, né? Que a gente se atrapalha. Então, a gente está aqui falando de uma coisa e, de repente, tem um escorregão aí no meio do discurso e sai uma outra palavra que não era a prevista. O que Freud vai notar é que esses escorregões, essas atrapalhações, elas não são à toa, tá? E isso diz respeito àquela questão que a gente estava discutindo na aula passada do determinismo psíquico. O que Freud vai apostar é que no psiquismo não existem acidentes, não existem equívocos. O que existe é que associações de ideias que acabam produzindo, né, que essas trocas e atrapalhações, elas vão trazer aí um elemento que está ali no inconsciente, né, que está impedido de aparecer de forma mais simples, né, de forma mais evidente, mas que aproveita essas oportunidades e aparece de uma forma quase que imperceptível. Vocês lembram, a gente falou muito isso semana passada, que todas essas manifestações do inconsciente, elas vão aparecer de formas disfarçadas, de formas... qual era a palavra que a gente estava usando? Eu estou tentando lembrar. Enfim, eu vou ficar no disfarçada mesmo, tá? Então, essa é uma outra maneira da coisa acontecer, tá? Desse elemento inconsciente aparecer no nosso discurso. Vida está aqui falando que acontece muito com o nome de pessoa. Vida, eu acho que trocar nome de pessoa muitas vezes pode ser, sim, um ato falho. Mas, assim, eu fico pensando muito, minha mãe, ela tinha 8 irmãos. E desses 8, acho que 5 eram mulheres. Quando ela ia chamar meu nome, ela chamava o nome na escadinha, assim, da irmã mais velha até a mais nova, até chegar no meu. Meu nome era o último que ela tentava. E ali, e para mim isso, embora isso possa ter aí, eu pudesse fazer uma interpretação no sentido desse lugar que eu tenho, né, na família, de talvez, né, dela, mas tinha também um exercício de memória dela, porque ela já estava idosa, então tinha aí uma questão que para ela lembrar é como se ela precisasse fazer esse resgate, né? Vida está aí dizendo que a avó dela faz isso também. Então eu não sei se a gente pode imediatamente transformar essa questão num ato falho. Mas o que é o ato falho? O que é que uma troca de nome pode ser um ato falho? Geralmente a gente está aqui falando de alguém ou com alguém e aí troca o nome, né? Isso pode sim ser um ato falho, só que aí vejam que coisa interessante. Eu vou usar aquele exemplo polêmico de quando o namorado troca o nome da namorada, tá? Às vezes, ainda que eu possa considerar que isso seja um ato falho, ainda que eu tenha convicção de que isso seja um ato falho, eu não tenho como saber o que é que esse ato falho está dizendo, tá? Porque as pessoas têm um hábito de achar que, tipo, então se você trocou, é porque você ainda gosta do ex. Não necessariamente, né? O que eu acho que é importante marcar aqui nessa lição, que é o que Freud está trazendo, é que essas aparições do inconsciente, ou essas manifestações do inconsciente, elas se dão por via associativa. Então, para a gente interpretar o sonho e para a gente interpretar um ato falho, a gente precisa acompanhar essa cadeia e entender o que é que ela está apontando. Então, as coisas nunca são tão óbvias quanto elas parecem ser, tá? E aí, eu lembro que eu falei para vocês, né, que semana passada eu disse que eu
tinha dado aula para outra turma mais cedo, que eu dou a mesma aula para vocês, né? Psicologia geral, de manhã e agora à tarde. E aí eu tinha terminado a aula dizendo assim, na próxima sessão, e veja, isso é um ato falho. Por que que eu chamei a aula de sessão? Eu não sei dizer, mas eu posso fazer diversas interpretações, tá? Eu posso fazer uma interpretação no sentido de que será que os alunos estavam trazendo, né, como discussão, exemplos muito pessoais? Ou será que é porque, como é algo com que eu trabalho, né, e eu realmente sou muito apaixonada pela psicanálise, eu senti como se isso aqui fosse uma sessão, tipo. Então, assim, isso, as interpretações podem ser diversas, e eu estou dando as interpretações mais óbvias, podem ter outras, tá? Então, o que interessa é, o ato falho é uma outra possibilidade de manifestação do inconsciente, e é uma outra possibilidade não patológica, que é cotidiana. Então, são coisas que aparecem e que pessoas que vivem muito bem normalmente, sem sofrimento psíquico, vão apresentar e vão trazer. E aquilo vai dizer algo sobre. Vai ser uma manifestação do inconsciente dela, tá? Quando eu ressaltei aqui no início da aula que aqui Freud fala de ato falho e de ações sintomáticas e casuais, eu quis dizer o seguinte, que eu quis dizer não, né? Ele está se referindo aqui que o ato falho não é necessariamente, não está restrito a essa questão mais costumeira e conhecida de trocar uma palavra, tá? Ou de falar uma frase sem querer. O ato falho, ele pode também ser uma ação sintomática. O que seria essa ação sintomática? A ação sintomática é o que a gente costuma chamar de acting out, que é uma tradução do inglês mais ou menos para uma atuação de algo. Então, é como se a gente atuasse em gestos, algo da ordem do inconsciente, tá? Como é que é isso? Eu posso dar um exemplo muito casual do dia a dia, que é daquelas pessoas que, assim, você tá lá numa roda de amigos e tem uma pessoa que aparece, que é amiga do amigo, e que você não vai com a cara dela. Aí você tenta, né? Você vai como uma pessoa civilizada, você vai ser gentil, mas em alguma medida seu corpo fala do seu desagrado com aquela pessoa. Você faz uma careta, você faz uma ação do tipo, sei lá, eu vou inventar uma coisa agora. Ah, digamos que um amigo vai te fazer uma visita, dois amigos vão te fazer uma visita e levam uma terceira pessoa que você não gosta. Aí você recebe todo mundo com gentileza e com educação, porque você é uma pessoa civilizada, abre a porta e quando essa terceira pessoa que você não gosta está chegando, está entrando, você sem querer fecha antes a porta e diz: "Eita, desculpa, sabe? Achei que você já tinha passado", alguma coisa assim. Isso é um ato sintomático no sentido de um acting out, de que assim, tem algo, eu não gosto, não quero que você esteja aqui, mas como eu sou uma pessoa educada e civilizada, não vou te dizer isso, não vou te mandar embora, mas existe algo, exatamente, eu sem querer querendo de Chaves, né, vida? Então, assim, é exatamente isso. Eu tinha até esquecido dessa referência, que é uma referência muito boa para o ato sintomático, o acting out da psicanálise, assim, que é o sem querer querendo mesmo, assim, você faz sem querer, mas é porque no fundo é o que você quer fazer, né? Tem algo ali da ordem desse inconsciente que mobiliza você para fazer aquilo. No sentido mais clínico, eu gosto de contar um exemplo de uma paciente que eu tinha, que ela tinha umas questões aí, ela ficava um pouco num conflito entre ser uma pessoa muito insegura e ao mesmo tempo ser aquela pessoa que aprendeu, né, que na educação da vida ela sempre ouvia que ela era melhor do que todo mundo, então ela meio que se achava e tal. E ela tinha isso como um conflito mesmo, ela trazia essas questões.
E era muito curioso, porque toda vez que ela tratava dessas questões, ela fazia um ato, que era repetitivo, que era basicamente isso aqui. Ela não estava coçando o nariz, era como se ela estivesse empinando o nariz. O que a gente consegue fazer uma interpretação bem rápida e meio lógica de que, tipo assim, quando a gente diz que a pessoa se acha, você diz que a pessoa tem o nariz empinado, né? E toda vez que ela estava falando com muito sofrimento dessas questões, ela fazia esse ato. E o mais legal, digo legal no sentido bem científico, né, bem da prática clínica, é que tinha sessões que ela tratava de outras questões que aparentemente não tinham nada a ver com esse ponto, tá? Não tinha nada a ver com isso. Mas quando ela começava a fazer esse movimento, eu sabia que tinha relação. Então, é como se esse movimento me desse um indicativo de que aquela história que ela estava contando, embora não mostrasse para mim, não desse nenhum tipo de indício de que tinha relação com a questão, tinha alguma relação. Então, eu ia tentar interpretar a partir daquilo, porque o ato sintomático dela me dava essa referência, tá? Então, o que Freud está trazendo aqui é isso. É justamente de que há manifestações outras de caráter cotidiano sobre do inconsciente. Mas sempre, todas as vezes, né? Eu lembro que a gente praticamente terminou a aula falando disso, que a Dalberto estava, né, me ajudando aqui a construir um pouco esses exemplos, e a gente falou disso, assim, é sempre muito disfarçado, né? Então, tudo precisa de interpretação. Por isso que uma das técnicas básicas da psicanálise é a técnica de interpretação. Porque as coisas não são óbvias. Então, não é para vocês, que não são psicólogos nem psicanalistas, a partir de hoje chegarem e ver qualquer tipo de atrapalhação do povo e dizer assim, foi um ato falho. Vocês até podem brincar que foi um ato falho, mas não dá para saber do que se trata. Né? Porque saber do que se trata exige interpretação. Exige uma espécie de decodificação, né? Dessa mensagem que vem criptografada. Tá? Gente, eu acho que o que eu poderia falar sobre ato falho é isso. Eu fico aqui aguardando, né, que as pessoas, não apenas os representantes, mas também eles, né, que são Vida, Tássia e Ana, se tem alguma questão sobre isso, se tem algum comentário. Caso contrário, a gente já vai para a lição 4. Pronto, e Ana e Tássia disseram que está tudo ok. Alguém mais que não sejam as debatedoras da lição, tem alguma dúvida, alguma questão? Gente, vocês podem perguntar isso em qualquer tempo, tá? Não precisa ser agora. Mas, de qualquer modo, como agora está fresquinho, que eu estou explicando, se tiver alguma questão aí que fique em dúvida, vocês podem me perguntar. Pronto, Guilherme está perguntando aqui. Uma pessoa que fala mais de uma língua e em determinadas situações troque a língua que está falando, isso poderia ser considerado um ato falho? Com certeza. Eu estou aqui tentando pensar no exemplo, mas eu só estou pensando no exemplo pessoal que eu não queria ter que dar, porque é muito pessoal. Deixa eu tentar pensar outra situação. Veja, eu não diria nem tanto, não é tanto a questão de trocar a língua, né? Não é, mas é porque às vezes vai acontecer com a pessoa que fala uma língua, uma outra língua, de que ela vai dizer assim, eu só consigo expressar isso. Eu não consigo lembrar a palavra em português, eu só consigo lembrar a palavra em inglês, eu só consigo lembrar a palavra em francês. E aí vai falar. Só que percebam que a língua estrangeira, né, a gente sabe que esse efeito da tradução, a tradução é um esforço que se faz, no sentido de que, assim, existem palavras equivalentes, mas culturalmente falando, né, dentro da perspectiva linguística de cada cultura onde elas se desenvolvem, existem sentidos outros para aquelas palavras, né? Sentidos possíveis. Então, às vezes, essa troca
não é simplesmente, ela vai trazer justamente esses outros elementos daquela mesma palavra, tá? Você consegue me dar um exemplo, Vida, de alguma troca dessas que eles fazem dos YouTubers, que você diz que fazem muito isso? É difícil achar exemplo assim, né? Na lata. Professora, agora eu não lembro de cenas específicas, mas é porque eu sigo alguns youtubers que são bilíngues, né? Mas o que eu tô pensando agora é Karen Bakini, que ela é até maquiadora, que ela sabe falar algumas línguas e às vezes ela tá falando sobre algum produto e troca a palavra. Ela fala a palavra em inglês e depois ela fala a palavra em português e depois ela fala em inglês de novo, porque disse que para a forma de melhor entender o que ela está querendo dizer é com a palavra em inglês, não a palavra em português. Entendi. Porque, veja, é isso que eu estou falando, assim, da gente ter algum cuidado sobre essas interpretações do que é um ato falho, porque é o seguinte, uma pessoa que é bilíngue, né, e essas pessoas, então, que são internacionais, que estão lá e estão cá o tempo todo, de fato, em algum momento elas acabam trocando muito, elas acabam tendo uma certa dificuldade de fazer isso, de fazer essa permuta ou de encontrar vocabulário em uma língua quando elas estão imersas em outra língua. Eu morei na França, vocês já sabem disso, e aí uma das últimas atividades que eu fiz foi o seguinte, eu basicamente era um congresso que acontecia por uma semana inteira, eram quase 10 dias de congresso, só que era numa outra cidade que não era em Paris, e aí eles me deram hospedagem e alimentação. E eu não precisei pagar porque eu fiquei como tradutora. Então, o pagamento que eu recebi como tradutora foi justamente o da hospedagem no congresso e da alimentação. E aí eu lembro que às vezes eu ficava bem confusa, porque assim, eu estava aqui o tempo todo falando em francês, ou então eu vim em português, falava em francês, depois eu vim em francês, falava em português. E chegava uma hora que o cérebro dava um nó. Eu achei que eu já tinha falado aqui, Jefferson, é porque eu fiz o sanduíche de doutorado na Paris 7. E aí acabou que eu tive essa experiência, porque era um congresso sobre periferias, e eu trabalhava, né, e era com muitos profissionais sociais de serviço social, assim, de assistência social. E como eu trabalho com assistência aqui no Brasil, eu estava querendo participar para conhecer um pouco mais de como aconteciam as coisas lá, que era inclusive um congresso internacional, então eu conheci isso ao redor do mundo, assim. Enfim, e aí dava muito nó, mas isso é uma coisa diferente, né? Quando a gente está muito imerso numa língua, às vezes a coisa embola mesmo, assim, a transferência, né? Tinha a mudança de uma língua para outra, às vezes dá uma embolada. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de uma situação seguinte. Vamos lá, digamos que, sei lá, eu estou tentando. Pronto, digamos que tem uma pessoa que está ali contando, né? Vocês estão aí na universidade, aí uma colega está dizendo assim que não tinha conseguido estudar e que vai colar na prova. E aí, ao invés de falar de colar, ela usa o verbo em inglês, que é cheat. Só que cheat em inglês também é trair, né? Então, assim, será que aí, às vezes essa mudança da palavra, né, essa troca, ela não falar a palavra em português e falar em inglês, não é à toa, né? O que a psicanálise vai dizer sempre é que não é à toa. Tipo, o que é que essa nova palavra em inglês traz de elemento para que eu possa fazer uma interpretação que extrapole o que ela está me dizendo? É nesse sentido. Então, pode ser que o ato falhe, né? Ou pode ser, inclusive, que às vezes a pessoa nem precise trocar a língua, o que torna o trabalho do psicanalista muito mais difícil, mas ela vai falar a palavra em português e esse elemento bilíngue, né, do significado dessa mesma palavra na outra língua, vai estar latente ali e vai caber a interpretação, tá? Não sei se ficou claro. Deixa eu ver aqui o que é que Guilherme escreveu. Pode falar, Jefferson.
Professora, nesse instante eu estava almoçando no Resumo, por volta de umas 12h30. E aí, saindo do Resumo, eu fui dar tchau a uma pessoa. Uhum. Só que, do nada, eu não falei tchau, eu falei show. Isso daí poderia ser considerado um ato falho? Poderia. Eu até fiquei, da onde foi que eu tirei isso? Aí é só você mesmo, viu? Eu não tenho condições de te ajudar nesse momento. Porque tchau e não, porque show e não tchau, eu realmente não sei, assim, tem. Veja, e é como você disse, eu gostei do verbo que você usou. Você disse, isso poderia ser um ato falho? Poderia. Não sei. Eu não tenho como dizer taxativamente que é, mas poderia ser, poderia, né? Porque o que a gente fala de ato falho, e muitas vezes eu faço isso, é engraçado porque nos atendimentos que eu faço, a pessoa não precisa se atrapalhar. Na minha interpretação, às vezes eu faço assim, por que você escolheu esse verbo? A pessoa faz, como assim? Não, escolhi porque escolhi. Eu fiz, não, veja, você podia ter usado vários outros, mas você escolheu esse. Por que esse verbo? E quando eu estou fazendo essa pergunta, não é à toa, é porque eu já tenho aqui uma experiência de escuta com essa pessoa e eu já entendi que esse verbo traz elementos importantes. Então, assim, o ato falho é mais ou menos isso, só que na atrapalhação. Mas isso que eu estou dizendo, assim, da escolha das palavras, quando a gente escolhe uma palavra tal para falar de uma coisa, essa escolha, às vezes, ela vai trazer elementos também de ordem inconsciente que a gente não tá ligado. Então, tipo, eu tenho um paciente que ele foi falar, né? Que tinha conversado com o pai e que tinha ficado muito chateado e que foi desabafar. E aí ele usou, ao invés de usar a palavra desabafar, ele usou o verbo. Qual foi, meu Deus? Descarregar. E aí, veja, o verbo descarregar é diferente do verbo desabafar. Eu entendi que a intenção dele, quando me contou, era dizer assim, que falou o que falou porque precisava desabafar as coisas que estava sentindo. Mas o descarregar tem outro peso, né? Tem um peso que é tipo assim, vou jogar sobre você todo esse acúmulo de coisa, e agora você lide com isso. E veja, eu estou fazendo uma interpretação bem livre, tá? Mas vocês entendem o que eu estou dizendo? Tipo, tem um propósito. E essa é a grande beleza do que Lacan vai construir depois sobre a psicanálise, que ele vai fazer essa relação muito íntima da psicanálise com a linguagem. Ele vai dizer o seguinte, toda essa construção que a gente faz tem a ver com a linguagem, porque as palavras é quem vão produzir esse efeito, as palavras é quem vão permitir que se faça essa espécie de conexão e de encadeamento que permita a gente entender e interpretar certas coisas, tá? Guilherme, eu vou voltar um pouquinho para o que você escreveu acima, que você disse eu me referia de forma espontânea a pessoa responder em outra língua. Eu não entendo. Seria o quê? Tipo, eu estou aqui falando em português, aí te faço uma pergunta e você me responde em inglês, é isso? E aí depois você comenta aqui, também é comum as pessoas dizerem que a personalidade muda de acordo com a língua em que está falando. Veja, eu não sei se muda a personalidade, mas, de fato, cada língua tem elementos culturais muito próprios. E para a gente se expressar naquela língua, a gente precisa, de alguma forma, se aproximar desses elementos. O que eu já li sobre isso, de mudança de personalidade, é no sentido seguinte. Eu, por exemplo, vocês já perceberam, não é à toa que eu sou professora, eu sou bem tagarela. Inclusive, não é à toa que eu sou professora, mas é estranho que eu seja psicanalista, né? Porque eu fico lá caladinha. Mas eu sou bem tagarela, então eu falo muito. Quando eu estou com outra língua, quando eu fui para a França, eu não me sentia muito confiante com o meu francês, então eu era uma pessoa muito mais calada. Veja, não é que minha personalidade mudou, mas é que eu não tinha segurança nem disposição física, é física mesmo, gente, de ficar me esforçando o dia inteiro para falar muito numa língua que eu não tenho ainda absoluto domínio, tá?
Mas acho que tem muito isso, tem essa coisa de como é que a gente vai lidar com essa língua. E tem outra coisa, quando eu estava lá na França, eu fui para fazer a pesquisa do doutorado, né? Então, eu acabei participando de algumas situações, além desse congresso, eu participei de uns grupos que eu usava como referência para a minha pesquisa de campo do doutorado. E aí eu fui fazer um desses grupos, e era um grupo que tinha um caráter um pouco terapêutico, assim, na verdade ele era um grupo que mexia com questões muito íntimas. E eu lembro que um deles, eu participei de 3, em um deles mexeu com a questão que era muito, muito forte para mim, e eu me acabava de chorar, e eu não conseguia falar, eu não conseguia me expressar. E aí eu lembro que eu contando para uma amiga minha, eu fazia bem assim, aí eu fiquei lá chorando em francês. Ela fez, Carol, como é que se chora em francês? Aí eu falei, sei lá, eu só sei que eu chorava e não conseguia me expressar direito. Era muito nesse sentido, porque como eu estava muito tomada pela emoção, é como se essa racionalidade que está ligada à minha compreensão da língua, como eu ainda não estava, e eu ainda não conseguia pensar em francês, né? Porque quando a gente se torna bilíngue, de fato, ou o poliglota, né? A gente pensa a partir daquela língua, então eu não conseguia expressar aquilo, sabe? Então, acho que tem um pouco disso. Quando a gente começa a pensar a partir daquela língua, pensar a partir dela diz respeito também ao que é que ela traz, no sentido do que é que aquelas palavras, do que é que aquela língua carrega, inclusive em termos culturais. Eu entendo muito nesse sentido. Eu não sei se foi assim que você já leu ou já ouviu falar, Guilherme. Mas eu acho que tem esses 2 elementos, sabe? Tem um elemento de como é que você consegue se comportar, né? Falando uma língua tal, e aí eu já li textos falando sobre isso, né? Das pessoas que são muito comunicativas acabarem ficando mais tímidas ou mais retraídas. E também tem um pouco disso, né? Que a língua carrega, e é isso que a gente está falando na psicanálise, que a língua ela vai carregar aí uma cultura, toda uma cultura. Não é à toa que o inconsciente se manifesta a partir dessa palavra, porque a palavra ela vai trazer esses valores, esses sentidos e essa moral, inclusive, social, né? Então, quando a gente emerge a tal ponto numa língua e a gente consegue pensar a partir dela, é como se a gente aderisse um pouco a essa cultura que constitui a língua, tá? Não sei o que vocês acham sobre isso, vocês podem falar aí, tá? Eu estou falando só como eu entendo, do que eu já li, do que eu já pensei. Vamos lá. Guilherme está satisfeito com minha resposta. Deixa eu então continuar e ver aqui o de Iana. Isso de só conseguir falar algo trocando a língua é como se falar em outra língua tirasse um pouco do peso do que vai ser falado para a pessoa que vai falar, não é isso? Acho que pode ser lido assim também, viu, Iana? O que eu estava trazendo até aqui era esse elemento de que outras associações possíveis que essa palavra pode trazer, que nem foi o verbo que eu consegui lembrar, que é o verbo cheat, em inglês, né? Que a gente vai falar assim, cheat em inglês pode ser tanto colar quanto trair, em português. E aí, né, colar é uma coisa que, se não todo mundo já fez, mas não é algo tão absurdo, né? Moralmente não é bem aceito, mas todo ou quase todo estudante já fez isso na vida. Então, tudo bem. Trair, embora hoje em dia seja um tema também mais recorrente, que as pessoas falam, né? De traição e que, de algum modo, muita gente ou quase todo mundo também já fez isso, mas é algo que moralmente é mais condenável. Então, o exemplo que eu dei, eu estou só tentando concretizar o exemplo, tá, Iana? Então, o exemplo que eu dei é o seguinte: às vezes a pessoa vai dizer que colou na prova, mas tem ali uma questão para ela sobre traição, de que ela está se sentindo culpada porque traiu o, o namorado ou a namorada, ou né, a parceira. E aí o que acontece? Ela vai, ao invés de falar, ela vai contar da prova que colou, ao invés de falar que colou, ela vai dizer que cheated, né? Porque de alguma forma é como se ela estivesse trazendo esse outro elemento, como se ela estivesse
tentando liberar um pouco dessa angústia da culpa que ela está sentindo pela traição. Veja, é um exemplo bem ruim, mas é no sentido de vocês explicar, de vocês entenderem que a tradução ela tem esse elemento, né? Ela não existe uma tradução ponto a ponto. Não é tipo assim, se em português é tal, em inglês é tal, se em português é tal, em francês é tal. Não existe isso. Existe sempre uma gradação e existe uma série de associações possíveis que vão permitir essa... aliás, existem mudanças, né, que vão permitir associações diversas. Mas eu acho que o seu raciocínio faz muito sentido, que é no sentido de que quando a pessoa fala em outra língua, como não é a sua língua mãe, né? E como talvez a associação que ela conseguiu fazer ali, que ela, né, que se fez ali no reprimido, que juntou-se ao reprimido, não está nessa língua, falar a partir dessa língua é como se liberasse de algum modo. Existe uma associação que não é tão óbvia, né? Que não está tão evidente, e isso permite uma espécie de alívio. Eu acho que sim, Ana, eu acho que faz muito sentido essa possibilidade. Gente, vamos para a lição 4? Isadora, Guilherme e Laura. Deixa eu mais uma vez olhar quem é que está aqui. Eu vi que Guilherme está, Laura está, só Isadora que não está. Certo. Então, antes de eu passar a palavra para vocês, né, para Guilherme e Laura, eu vou apresentar um pouquinho, por alto, questões que eu acho que são importantes para a gente entender a questão da sexualidade em psicanálise. E aí percebam que Freud não é burro nem nada, né? O que Freud está fazendo nessas 5 lições, ele tá promovendo a psicanálise. É de fato assim uma promoção, no sentido de que ele está tentando levar a psicanálise para além dos... para além do oceano, né? Para além da Europa ali. Ele está tentando que a psicanálise vá encontrar outros lugares no mundo. E aí ele constrói aí um roteiro de apresentação da psicanálise que tem uma ordem lógica muito clara e que vai permitindo as pessoas irem se familiarizando com a psicanálise, irem ficando confortáveis, irem entendendo que aquilo faz sentido, para daí ele vir com a parte polêmica e a parte complicada, né, que as pessoas geralmente criam resistências. Então, ele vai primeiro contar a história da pré-psicanálise, de como é que a psicanálise nasceu junto com a medicina. Depois ele vai explicar como é que ela se destaca da medicina, então qual é a terapêutica que a psicanálise começa a construir, por que ela faz isso. Depois ele dá esse outro passinho de dizer assim, olha, mas a psicanálise não está dizendo, não diz respeito apenas à doença, diz respeito a modos de viver, né? Diz respeito a todo mundo, é cotidiano. E aí, depois que ele faz toda essa preparação, ele diz, agora eu posso falar da parte mais complicada, porque eu já tenho a minha audiência atenta e confortável e concordando, né, com o que a psicanálise tem para mostrar. E aí ele vai trazer a questão da sexualidade e da sexualidade infantil. Em primeiro lugar, antes de abrir a palavra para os meninos, eu preciso destacar uma coisa. Nessa lição, acho que já mais para o finalzinho dela, Freud faz um comentário que ele diz assim, imagino que vocês possam estar estranhando, né? A forma, a amplitude com a qual eu trago essa questão da sexualidade. Mas o que eu quero perguntar para vocês é, será que não foram vocês, ou será que nós até aqui não tivemos uma expectativa, uma perspectiva, melhor dizendo, muito restrita do que a sexualidade? Né? Então ele coloca em questão
E eu começo daí porque eu acho que, para mim, isso é central e isso é importante que a gente entenda. A noção de sexualidade na psicanálise em Freud não é a noção óbvia, evidente do senso comum, tá? Embora a gente brinque muito com essa coisa de que para Freud tudo é sexo, não é necessariamente de sexo que ele está falando. Quando ele fala de sexualidade, o que ele está falando é da possibilidade de construção de vínculos afetivos. Quando Freud fala de sexualidade infantil, quando Freud fala de complexo de Édipo, quando Freud fala de libido, de energia sexual, como sendo essa energia que circula no aparelho psíquico, o que ele está falando é de uma energia que a gente utiliza para fazer investimentos em objetos. E esses investimentos são necessariamente afetivos. É de como é que a gente constrói vínculos, do que é que me faz, o que é que faz com que vocês se liguem à sua família, a seus companheiros e a seus amigos. É a libido. Libido no sentido de uma energia psíquica de caráter sexual, e aí eu vou explicar melhor o que seria isso, que vai fazer com que vocês estabeleçam esse tipo de vinculação. E quando Freud vai falar da sexualidade infantil, é porque ele vai entender que o infantil fica vivo no adulto, tá? Uma das grandes premissas da psicanálise, e por isso que a gente fala tanto dessa coisa de voltar ao passado, de pensar na infância, de pensar na relação com o pai e com a mãe, é que essas primeiras relações, elas vão ser marcantes e elas vão estabelecer modelos de como é que a gente vai se relacionar com o mundo ao longo da nossa vida. E isso tem um caráter sexual nesse sentido, no sentido do vínculo afetivo que eu estabeleço, tá? É disso que Freud está falando quando ele está trazendo a questão da sexualidade humana, a priori. Tá, professora, mas tem uma coisa aí com sexo, não tem? Não tem uma certa obsessão de Freud com sexo. Eu não posso dizer que não tem. Mas por que que tem? A gente precisa entender o contexto, tá? Freud escreve, a interpretação dos sonhos é de 1900. Os 3 ensaios sobre a sexualidade infantil é de 1905. Então, assim, toda a construção teórica que Freud faz da psicanálise, ela se dá dentro de um contexto muito específico. Os pacientes de Freud, as pessoas que buscavam Freud para a prática clínica dele, eram pessoas da burguesia, da alta burguesia vienense, no século XX. Tá, gente? No início do século XX. Então, a gente precisa ter esse contexto. E por que isso é importante, professor? O que é que isso tem a ver com sexualidade? Tem a ver com o fato de que Freud foi muito revolucionário naquele momento porque ele entendeu que a sexualidade, e agora eu estou falando de sexo mesmo, tá? Era um tabu. Não se podia falar sobre isso, não se podia pensar sobre isso, não se podia sentir prazeres de ordem sexual, ou imaginar, ou fantasiar. Então, o que ele percebeu na prática clínica dele é que as pessoas que procuravam com grande sofrimento psíquico, geralmente, se não sempre, tinham algum elemento de ordem sexual, desse tabu. Porque quando a gente fala que o que produz o sintoma é a tentativa desse reprimido de acessar a consciência, o que está reprimido é o que não pode ser manifestado tranquilamente ou facilmente pela ordem social e moral que está estabelecida. E o que mais aparecia naquela época eram questões de ordem sexual, justamente porque a gente está falando de uma época em que essas questões elas não podiam ser ditas, pensadas e discutidas da forma que hoje elas podem ser. Esclarecido isso, aparece um novo problema. Tá, professora? E por que até hoje tem sintoma? Por que até hoje tem sofrimento psíquico? Em primeiro lugar, a gente precisa entender
e aí é uma discussão que eu não saberia entrar com detalhes, mas que quem quisesse se aprofundar, eu recomendo A História da Sexualidade, de Foucault. Nesse livro, Foucault, nesse livro não, são 3 volumes, tá? Eu só li o primeiro, e aí eu tô falando desse livro, do volume 1, da Vontade de Saber. Foucault, ele vai explicar um pouquinho como é que a criação da psicanálise, como é que a emergência da psicanálise produz aí um efeito inverso ao que se produzia até então. Enquanto até ali o que acontecia era uma repressão total da sexualidade, a partir de Freud, né? Quando ele diz o tem que falar sobre, quando ele incita que as pessoas falem sobre sua sexualidade, de algum modo ele inverte esse movimento. E aí começa a existir quase como se uma imposição de falar sobre, né? E veja, imposição é imposição. A gente hoje fala muito sobre sexo, mas eu não sei se a gente está tão liberto dos tabus que estão relacionados ao sexo. Essa é a primeira questão. A segunda questão é que os sofrimentos, eles não precisam ser de ordem sexual nesse sentido direto. O que eu estou trazendo para vocês é que a ideia do sexual em Freud diz muito respeito a essa possibilidade de investimento. Então, às vezes, essa possibilidade de investimento e de relação afetiva. Então, vejam, questões que a gente traz, por exemplo, do trabalho, de reconhecimento, de conflitos pessoais dentro do trabalho, vão trazer um pouco também desse elemento afetivo, né? Deixa eu falar desse ponto do reconhecimento, que é uma questão muito comum nos trabalhos em geral. Quando a gente não se sente reconhecido no trabalho, em outras palavras, me permitam ser bem rápida nessa passagem, o que a gente está dizendo é que é quase como se fosse uma compreensão de que eu não sou amada o suficiente, eu não sou admirada o suficiente, né? Porque, veja, eu faço um esforço, eu trabalho, eu mostro serviço, mas o meu chefe não me reconhece, né? Mas eu não recebo o suficiente para isso. É como se o que Freud vai dizer é que, de forma metafórica ou metonímica, como Lacan vai dizer mais para frente, que Freud e Lacan, desculpem, Lacan é que vai trazer essa concepção de metáfora e de metonímia associados aos conceitos de condensação e deslocamento de Freud. O que ele vai dizer é o seguinte: de algum modo, tem aí algo da afetividade. A minha expectativa de reconhecimento no trabalho diz algo sobre a expectativa que eu tenho sobre o reconhecimento do meu valor, de quem eu sou, tá? Então, o que a gente precisa entender, e eu não sei, acho que eu já me embananei um pouco, já me perdi, talvez vocês tenham se perdido juntos, vocês me dizem qualquer coisa, mas o que a gente tem que entender é o seguinte: a ideia que está colocada na concepção de sexualidade na psicanálise tem a ver com investimento afetivo, tem a ver com vínculos afetivos, com a forma como a gente consegue se relacionar com o outro. E a expectativa que a gente tem do recebimento desse afeto, do quanto de afeto a gente vai devolver nessa relação, tá? Então, nesse sentido, quando Freud construiu a teoria, o que aparecia nesses elementos inconscientes eram muito relacionados com essas questões da ordem sexual propriamente dita, justamente porque era um tabu muito maior, como hoje não é mais, tá? Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa entender que nessa concepção ampla de sexualidade, de uma sexualidade que está relacionada com o afeto, a gente vai ter essa questão e essa problemática sempre. Porque nós somos seres sociais, né? Ou seja, seres gregários que precisam estar juntos e se relacionar. E a nossa forma de relação vai dizer sobre os afetos possíveis de se desenvolverem ou de se estabelecerem entre as pessoas. E é disso que Freud está falando quando ele está pensando em sexualidade infantil e em complexo de Édipo. O complexo de Édipo, se vocês forem olhar direitinho, ele vai dizer justamente respeito
as minhas possibilidades de me relacionar. É no complexo de Édipo que eu vou construindo a minha forma de me entender como sujeito e de me relacionar com o mundo, tendo, né, na experiência de Freud, meu pai e minha mãe como principais modelos e referências. Eu embananei muito, eu fui muito longe, como é que tá? O que é que vocês entenderam, vocês não entenderam? Tem questões aí? Me digam. Tem certeza, Alisson? Eu achei que eu fui lá e voltei e fui de novo. Mas, enfim, vocês estão dizendo que estão acompanhando. Gente, em termos de introdução da quarta lição, né? E aí vocês percebam que a introdução que eu estou fazendo não é explicando tudo que está na quarta lição, é justamente explicando o que eu acredito que seja importante ou imprescindível que se entenda sobre a questão da sexualidade quando a gente fala disso a partir da psicanálise. Mas agora a palavra está com vocês, né? Especialmente aqui eu falo de Guilherme e de Laura, mas qualquer outro que tenha dúvidas, questões, comentários, pode ficar à vontade. Meus debatedores, cadê vocês? Pronto, Laura está dizendo que quando leu, puxou mais para a questão de futuros traumas. Você consegue explicar isso melhor, Laura? Tá. Gente, eu vou pedir o seguinte, eu vou aqui rapidinho, que eu lembrei do negócio. 2 minutos. E aí, enquanto isso, Laura vai elaborando. Eu não sei se você vai fazer por escrito, Laura. E aí, quando eu terminar de responder a questão de Laura, eu passo para a sua, tá, Guilherme? Só 2 minutinhos enquanto a colega está elaborando aí a questão dela e eu também vou aqui. Peraí.
Voltei. Vamos lá. Vou ler aqui o texto de Laura, tá? Que ela escreveu no chat. É que eu lembrei de alguns termos que estão se popularizando, os famosos daddy issues e mommy issues, porque ele fala dos pais como exemplo e a formação da sexualidade, certo? Veja, Laura, eu acho que... Acho não, né? De fato, quando Freud vai construir aí a concepção do complexo de Édipo, de algum modo ele nos coloca a pensar sobre isso, né? Mas, de fato, tem aí uma certa popularização e até... Como é que eu posso dizer? Qual é a palavra que eu quero, meu Deus? Uma certa... Eu não consigo pensar na palavra, mas eu estou querendo dizer algo no sentido de que a gente tá dando sentidos muito frouxos e muito cotidianos. Banalização. Obrigada, Laura, exatamente. Banalização. Acho que vai se banalizando certas compreensões, porque, veja, essa ideia de você, da gente compreender um pouco, você botou aqui no chat, só que eu não vi, que eu não tinha deixado embaixo. De você compreender que existem questões aí, né? Que estão relacionadas com a sua relação com seu pai, ou com a sua relação com sua mãe. Isso é uma coisa que a psicanálise produziu enquanto teoria. Mas eu acho que quando entra muito nessa lógica do daddy issues, mommy issues, né? E isso se populariza, isso também banaliza um pouco a compreensão e a explicação disso, né? Porque, por exemplo, me corrija se eu estiver errada, mas a compreensão que eu tenho desse daddy issues, o mommy eu nunca tinha visto ainda. Mas o daddy issues é tipo, o filme americano adora fazer isso, assim. A menina que é problemática e que não consegue se relacionar e que tem daddy issues, né? Como se, tipo, tem aí questões com o pai e isso impede as possibilidades dela de relação. Veja, o que eu acho que é importante a gente entender é que todos nós, segundo a teoria psicanalítica, passamos aí por um processo de constituição subjetiva que diz respeito a essa construção de vínculos e de estabelecimento de relações possíveis, tá? E, como eu também disse desde a lição 3, né, que é o que Freud está apontando, mesmo nas pessoas mais consideradas normais, ou seja, que não tem aí um sofrimento psíquico ou um transtorno psíquico evidente, existe essa dimensão inconsciente, essa dimensão do reprimido que vai estar sempre tentando se manifestar e produzindo algum tipo de efeito. Essas questões de relação, quando a gente fala que a sexualidade diz respeito das possibilidades de relação que a gente estabelece com as pessoas, a gente está falando um pouco disso. Como é que eu, enquanto adulta, consigo me relacionar com as pessoas? O que é que está em questão para mim? O que é que me atrai? Né? O que é que me faz me tornar amiga de fulana e não amiga de Beltrana? O que é que me interessa na forma de relação que me faz me apaixonar por uma tal pessoa e não por outra, né? O que é que me atrai? O que é que me produz atração? Por que que eu acabo estabelecendo relações com pessoas muito parecidas ou cujo andamento e dinâmica da situação acaba desandando para o mesmo lugar? Veja, tudo isso vai dizer respeito a essas manifestações aí do inconsciente e das minhas formas, né, que eu consigo construir subjetivamente de me relacionar com os outros, tá? Só que a questão do daddy issues ou do mommy issues é assim, não existe um conjunto de problemas igual para todo mundo, né? Existe aí uma relação que se estabelece na nossa história e que vai produzir um efeito e que vai me permitir me tornar quem eu sou hoje
e que vai me levar a construir relações da forma que eu consigo construir relações. E aí, quando eu falo de construir relações, eu estou falando, inclusive, de expectativas, né? Do que é que eu espero de uma relação, do que é que eu espero do meu parceiro, o que é que eu espero da minha amiga, quais são as inseguranças que estão em questão aqui. Isso tudo vai dizer sobre as formas de relação que eu estabeleci ao longo da minha vida. E isso, muitas vezes, vai remeter à minha relação com meu pai ou com a minha mãe, tá? Mas isso, Laura, não necessariamente tem a ver com trauma. Que eu lembro que logo na sua primeira frase, que eu pedi para você desenvolver melhor, você falava algo relacionado com os traumas, né, que seguem a essas situações. Mas isso não quer dizer, não está relacionado diretamente com trauma. Por quê? A gente precisa entender, e eu já falei sobre isso aqui, mas eu vou repetir sem nenhum problema. O trauma, ele diz de uma marca, tá? Uma marca que ela é tão forte que a gente não consegue apagar. E ela é tão forte justamente porque a gente não consegue compreender ou elaborar ela, tá? Então, essas marcas do trauma, elas podem vir de diversas maneiras. E o trauma, assim como tudo que está relacionado com a concepção que a psicanálise tem do sujeito, vai dizer muito especificamente sobre a história pessoal e singular daquele sujeito. Então, veja, ainda que já vou pegar esse comentário que você acabou de fazer, que você disse, pelo que eu já vi, essas pessoas desenvolvem isso quando os pais não são presentes. Veja, ainda que tenha esse elemento em comum dos pais não presentes, a forma como cada criança vai lidar com isso e vai dar conta disso nas suas relações vai ser completamente única e completamente subjetiva e singular, tá? E eu fico falando isso aqui, lembrando o tempo todo das discussões críticas que a gente teve lá nas primeiras aulas, né? Com a Cidade dos Sábios e com o texto de Luiz Cláudio Figueiredo. Percebam que a psicanálise só existe, a condição de existência da psicanálise é justamente a constituição dessa forma de ver o mundo em que a gente concebe que há um sujeito singular. E é a partir desse sujeito singular que a gente vai pensar essa perspectiva. Então, ainda que a gente possa concordar, possa construir uma teoria científica que vai dizer que pessoas que sofrem, que têm pais não presentes, vão desenvolver certas questões, mas essas questões elas vão ser muito específicas dentro da história pessoal de cada um, tá? Então, eu vou dar um exemplo que para mim fica mais fácil. Eu já falei para vocês também que eu trabalho com acolhimento institucional. Um elemento que para mim é comum entre os meninos que eu acompanho é justamente esse sentimento de rejeição e de abandono. Porque, independente de como a coisa aconteceu, se eles foram deixados no abrigo, se eles foram encontrados na rua, se foram encontrados numa situação de violência, de algum modo tem um elemento comum que é assim, eu não tenho a minha família e por alguma razão eu fui ficando nesse acolhimento e ninguém veio manifestar o interesse ou o desejo de estar comigo, tá? Então tem aí essa questão. É uma questão comum a todos ou quase todos? É. Mas a forma como isso se manifesta em cada pessoinha daquelas é completamente diferente. E o meu trabalho ali é justamente entender essa singularidade e pensar e auxiliar as cuidadoras a entender de que forma que elas podem lidar com cada uma daquelas crianças. Inclusive, se existir a possibilidade de adoção desses meninos, o meu trabalho também vai ser orientar esse futuro pai ou essa futura mãe nesse sentido, de entender que existe ali uma necessidade muito peculiar daquela criança, uma forma muito específica de se relacionar que precisa ser compreendida e considerada, tá? Então, assim, eu acho muito complicado, sabe, Laura, essa coisa do... e eu acho que isso tem muito a ver com
a psicologia americana, ela é bem problemática, na minha humilde opinião. Tem um livro que virou um best-seller, e eu li ele todo, apesar de ter ficado muito impaciente em diversos momentos e com muita raiva em diversos outros momentos, que se chama, acho que é Você Precisa Conversar com Alguém. Talvez você precise conversar com alguém. E ele, é um livro que ele tem como um propósito, como escopo, uma certa apresentação e uma certa popularização, publicização da psicologia para leigos. Então, é o seguinte, é mais ou menos para dizer assim, olha, você que tem aí seus preconceitos com psicoterapia e não entende muito bem como é que ela funciona, lê esse livro aqui. E eu acho que nesse sentido ele tem lá seu valor, tá? Mas qual é o problema? Por que eu passei muita raiva lendo esse livro? Porque é um livro de uma americana que ela trata a psicoterapia como sendo uma coisa única. Ela pega, é como se ela fizesse uma batida no liquidificador com vários elementos dispersos de diversas teorias. E ela junta tudo numa vitamina e bebe, e manda você beber. E por que isso não faz sentido? E por que eu estou defendendo aqui que não é por aí a coisa? Porque a psicoterapia não é uma questão simplesmente de técnica, tá? Tem uma questão de leitura, de olhar de mundo. Se você trabalha, desculpem, com a psicanálise, você vai ter uma determinada leitura. Se você trabalha com behaviorismo, que é o próximo que a gente vai estudar, você trabalha com outra leitura. Se você trabalha com a fenomenologia existencial, que é o terceiro que a gente vai estudar, você trabalha com outra leitura, tá? Então, tem formas de ver o mundo, e essas formas de ver o mundo, essas formas de ver o sujeito, melhor dizendo, ou o indivíduo, vão permitir que eu constitua técnicas para contribuir ou ajudar esse sujeito. Contribuir com ou ajudar esse sujeito. Então, não dá para a gente falar como se fosse uma coisa só. E por que eu fui tão longe de falar até desse livro para vocês? Porque essa ideia do daddy issues, da mommy issues, e de entender que isso tem a ver quando os pais não são presentes, é uma tentativa muito americanizada. E aí eu acho que aquelas questões que a gente estava falando mais cedo da língua, né, de como é que a questão da língua tem uma dimensão cultural própria. Eu acho que o inglês tem muito isso, porque não é só americano, acho que a língua inglesa tem um pouco disso, né? É como se a coisa perdesse um pouco de complexidade quando a gente passa ali para o inglês. Eu acho que, de alguma forma, eles vão tentando simplificar coisas que não são simplificáveis, tá? Então, eu particularmente, não acho que seja... que essas leituras muito... Eu fico procurando as palavras e, às vezes, eu não acho, né? Essas leituras que sejam muito... muito únicas, né? Muito rotuladas, eu não acho que elas são muito boas, tá? Porque eu acho que elas perdem essa dimensão da singularidade humana. E quando a gente pensa na invenção da psicologia, né, na emergência da psicologia, a gente está pensando justamente nessa perspectiva muito singular de entender que cada sujeito tem aí tem uma forma de lidar com determinadas situações, tá? Mas deixa eu voltar um pouquinho. Eu tô lembrado da sua questão, tá, Guilherme? Eu vou aproveitar a pergunta de Laura ainda e vou explicar um pouquinho sobre o complexo de Édipo, tá? É o seguinte, Freud vai construir a teoria do complexo de Édipo no sentido seguinte. Primeiro, ele vai pensar...
Guilherme, eu não sei nem se eu vou conseguir responder isso tudo hoje. Qualquer coisa, você já copia e cola essa pergunta para você mandar de novo na próxima aula. Mas vamos lá. Eu dei essa paradinha para dar uma lida aqui na pergunta de Guilherme, até porque às vezes tem relação, né? E qualquer coisa, Guilherme, eu já emendo um pouquinho com isso que eu vou explicar. É o seguinte. Freud, ele vai falar, ele vai trazer esse elemento completamente novo e revolucionário e subversivo, que é de pensar a sexualidade infantil. O que é que Freud está querendo trazer com a questão da sexualidade infantil? O que ele vai colocar em jogo é o seguinte, ele vai dizer, olha, nesse sentido que eu estou aqui pensando de uma sexualidade como sendo uma forma de constituir vínculos entre as pessoas, né? Como essa forma de investimento a partir do carinho e do cuidado. Isso vai se dar desde o primeiro momento de vida dessa criança. E aí Freud vai dizer o seguinte, todo bebê humano, ele nasce desamparado. Existe um desamparo constitutivo do humano, que é o seguinte, um bebê humano, se ele for deixado sem os cuidados de um adulto, ele vai morrer, tá? Um bebê de qualquer outro bicho, ele até recebe alguns cuidados bem imediatos assim que nasce, mas não dá muito tempo, ele já está se virando, né? Claro que ele vai ter aí uma certa proteção, porque ele ainda é pequeno, ele ainda está desenvolvendo certas habilidades. Mas como no animal em geral são questões instintivas, então ele não tem muito desenvolvimento, não tem muita necessidade desse cuidado. Ele nasceu e logo, logo ele já está ali participando da vida social do bando. Com o humano é diferente. O ser humano nasce como um bebê completamente desamparado. Ele não sabe fazer nada, ele não entende o que está vendo, nada faz sentido, ele não se comunica, ele não segura as coisas, tem toda essa dificuldade. E aí o que Freud vai entender é que nesse processo de cuidar do bebê, existe um processo que a gente vai chamar aqui de sexualização do bebê. Mas, gente, a sexualização não é a mãe produzindo um abuso sexual contra a criança, não, tá? Sexualização é no sentido mesmo desse investimento afetivo sexual, desse investimento, e o investimento é no sentido do carinho, do cuidado, né? De como que a mãe vai estimular aquela criança, vai brincar, vai fazer carinho, vai beijar, vai cuidar, vai limpar, vai amamentar. Então, o que Freud vai perceber, vai entender é que na relação humana, desde o nascimento, existe esse investimento, existe essa questão dos vínculos que vão se construindo. E que ao longo do desenvolvimento humano, né, do desenvolvimento dessa criança, ela vai aprendendo a se relacionar com outras pessoas. E ela vai aprendendo formas, ela vai incorporando formas de constituir esses vínculos uns com os outros, tá? Então, o que ele vai perceber, e aí ele vai juntar essa dimensão com aquilo que eu já tinha falado para vocês, né? Que é do prazer e do desprazer, que são dois princípios que estão aí na base da teoria freudiana, que é o seguinte: o organismo psíquico da criança e do adulto e de todo mundo vai sempre tentar se mover em nome ou em direção a esse prazer, a esse ganho de prazer. E aí a criança eu me perdi um pouco, peraí. Enfim, o psiquismo ele vai sempre se direcionar, né? Ele vai sempre trabalhar em direção a esse ganho de prazer e a essa evitação do desprazer. E o que Freud vai perceber é que existem certos elementos que fazem parte do desenvolvimento humano, no sentido constitucional e biológico, que vão servir como apoio
para o desenvolvimento de certos vínculos e de certos sentimentos. Então, aí é quando ele vai falar de fase oral, fase anal, fase fálica, fase de latência e fase genital. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso porque eu acho que não tem necessidade, tá? Como a gente ainda vai continuar com esse texto na aula que vem, se vocês conseguirem fazer alguma pesquisa ou tiverem alguma dúvida específica, eu posso tirar. Mas por que eu estou falando disso agora? O que é importante sobre isso? Quando Freud vai falar da fase oral, por exemplo, eu vou dar só o exemplo da oral e da anal, tá? Quando ele fala da fase oral, ele vai dizer o seguinte: onde é que essa fase, onde é que essa questão vai se apoiar? Vai se apoiar numa necessidade biológica de alimentação da criança. Então, todo bebê, ele já nasce com esse reflexo da sucção. Justamente porque, e geralmente o que acontece? Ele tem que aprender como é que faz para mamar, mas geralmente a mãe vai botar ele no peito e ele já vai ter esse reflexo da sucção. É só de pegar o ritmo e de encaixar melhor isso, né? Mas de modo geral, a criança já tem esse reflexo. O que Freud vai entender é o seguinte: nesse primeiro momento é apenas um reflexo que diz respeito a essa necessidade instintiva de alimentação para a sobrevivência dele. Mas ao contrário dos outros animais que vão fazer isso por uma questão de sobrevivência e ponto, com o humano tem algo que extrapola a sobrevivência. Tem algo de ordem afetiva que envolve esse momento. Então, o momento da mamada, né, estabelece esse vínculo entre o bebê e a mãe. É justamente esse momento que vai estabelecer de forma mais forte essa vinculação, tá? E aí percebam que isso, Freud está falando de uma referência de uma situação que é recorrente. Mas a gente sabe que tem mães que não amamentam e que isso não elimina o vínculo que ela tem com o filho, porque o vínculo ele se dá a partir de outros caminhos também. Até porque culturalmente a gente já entende, né, esse lugar, já tem toda a discussão que a gente fez sobre a maternidade, sobre as exigências do que é esse papel de mãe. Então isso acaba se estabelecendo de outras formas. Mas o que Freud está dizendo é, tem aí um movimento instintivo que dá suporte, né, que funciona de apoio para o desenvolvimento de outras relações de ordem afetiva, né? Para o desenvolvimento do que ele vai chamar de pulsão. Então, não sei se vocês lembram que a gente fez uma discussão aí sobre os conceitos de instinto, de pulsão, mas o conceito de pulsão, eu não gosto da tradução que esse autor que a gente está trabalhando faz, que ele traduz como instinto, porque eu acho que isso confunde as coisas. O instinto tem um significado muito próprio, que tem a ver com essa coisa do animal mesmo, né? De que isso que já vem pronto. A pulsão não, a pulsão ela se desenvolve. A pulsão é algo que é construído nessa relação entre os humanos, tá? E aí, do mesmo jeito que a fase oral ela vai se dar muito a partir disso, né? Então, assim, existe um prazer na amamentação, não apenas um prazer no sentido do toque da boca, do carinho que recebe, mas de todo um contexto, né? De tudo que circunda ali o ato da amamentação. Aí depois vem a fase anal, só para dar um outro exemplo para vocês terem esse entendimento. A fase anal vai falar justamente desse momento em que a criança começa a se tornar capaz de controlar os esfínteres. Então, a criança que precisava usar uma fralda, porque fazia cocô e xixi sem saber que estava fazendo cocô e xixi, ou sem saber controlar isso, em determinado momento, mais ou menos, né, entre 1 ano e meio, 2 anos, a criança vai começando a fazer isso. Ou ela vai começar dizendo assim, cocô, xixi, né? Às vezes ela vai anunciando e às vezes, e aí lá com os 2 anos ou mais um pouquinho, ela vai conseguir começar a controlar. Geralmente é esse o momento que tem a coisa do
desfraude, né? Do que o povo chama de treinamento do piniquinho lá, de que leva a criança, diz assim, olha, avise quando você quiser fazer cocô, e aí leva a criança. Ou então senta com ela e diz, vai fazer cocô, né? E percebam que nesse momento, eu não sei se alguém aqui, eu já perguntei, mas eu não vou lembrar se alguém aqui é mãe, ou é pai, ou já teve dentro de casa essa experiência mais próxima. Mas o que acontece nessa época é que cada criança vai responder isso de uma forma diferente. Tem criança que vai segurar, tem criança que vai fazer o cocô sem avisar que está fazendo cocô. E o que Freud vai entender é que, apoiado nessa coisa, né, nesse movimento orgânico e biológico de desenvolvimento do controle dos esfínteres, tem aí uma situação mesmo de disputa de poder. Né? A criança começa a disputar o poder com os pais, ele começa a tentar medir ali, esticar um pouquinho a corda de entender o quanto que ele está no domínio da situação com os pais. Então, o cocô ele serve um pouco para isso, né? Porque, veja, cocô é uma coisa que a gente tem um pouco de nojo. Pai e mãe acaba se acostumando com isso, mas é aquela coisa assim, fez cocô em tal lugar, meu Deus do céu, que confusão, deixa eu limpar, né? Então, a criança ela vai, de alguma forma, medindo isso, ela vai disputando um pouco esse lugar, segurando o cocô, retendo ou soltando. Enfim, isso é muito mais complexo, não dá para explicar isso da forma assim tão rápida. Mas eu só queria que vocês entendessem o que Freud vai chamar dessa questão da... Ele vai dizer que a pulsão ela se desenvolve apoiada em algo de ordem biológica, né? Algo de uma ordem instintiva, talvez seja possível dizer. Então, mas isso tudo vai dizer sobre a relação que a criança vai estabelecer com as figuras de cuidado. E aqui, figura de cuidado pode ser todo mundo, não precisa ser mãe e pai. Geralmente, no primeiro momento, né, da fase oral, é com a mãe, porque a mãe é que é a dona do peito. Mas se for uma criança que nunca mamou ou que nunca conseguiu pegar o peito, isso às vezes já se estabelece de um outro lugar, com outras pessoas, né? E depois isso vai... Vejam que a questão toda é que isso vai estabelecendo formas de relação. Como é que a criança vai estabelecer relações com os outros da vida dela, tá? E aí o complexo de Édipo O complexo de Édipo vem logo depois da fase fálica. A fase fálica, de uma forma muito grosso modo, seria mais esse momento em que a criança ela vai descobrindo os seus órgãos genitais e ela vai manipulando, e ela vai sentindo um certo prazer, que às vezes causa um escândalo muito grande, né? E aí as crianças vão dizer assim, tira a mão do pinto, tira a mão daí, né? E o complexo de Édipo ele vai como se fosse uma finalização desse momento. Gente, entendam, percebam que tudo isso que eu estou falando vem de uma perspectiva muito contextual, né? Freud fala de um contexto muito específico, que é o contexto do início do século XX, né? Como é que os pacientes dele apresentavam as questões, né, traumáticas, inclusive, usando aqui já a questão que Guilherme trouxe. Então, ele vai tentar construir aí uma historinha, né, que a gente vai chamar ele mesmo, Freud, vai chamar de romance familiar, para tentar explicar como é que isso se processaria, tá? Então, basicamente, aquela história que todo mundo já ouviu falar de que a menina se apaixona pelo pai e tem rivalidade com a mãe, o menino se apaixona pela mãe e tem a rivalidade com o pai. A historinha que Freud conta sobre isso, e que em alguns contextos ainda faz sentido, mas a gente precisa não generalizar e entender que o próprio Lacan, né, que foi um autor, um psicanalista que veio depois de Freud, ele já traz
ele já traz essas questões do romance familiar, da forma que Freud explica, para um contexto estrutural. Ele vai tentar entender como é que isso se dá dentro das estruturas de cuidado e não necessariamente das relações pai, mãe e bebê, tá? Mas eu vou contar a historinha de Freud, que eu acho que fica mais simples até aqui. Então, Freud vai dizer o seguinte, ó. O primeiro objeto de amor da criança é a mãe, ponto. Por quê? Porque a mãe é quem, né, dentro da nossa perspectiva cultural, especialmente da dele, é a pessoa responsável pelo cuidado do bebê. E não só isso, porque é a mãe também que tem o peito cheio de leite que vai dar de mamar para a criança. Mas percebam que não é só o leite, né? Tem toda uma série de cuidados que acabam sendo relegadas para a mãe por uma questão mesmo cultural, claro, associada com essa ideia do leite, né? De que ela que tem o leite, mas acaba que, pelo menos no Brasil, que a gente tem aí uma licença maternidade muito maior do que a licença paternidade, e uma semana o pai voltou para o trabalho e a mãe está lá sozinha, então tem aí uma relação que se estabelece com essa pessoa, né? Com essa figura de cuidado. Então, tanto para os meninos quanto para as meninas, a mãe vai ser essa primeira figura, tá? O que Freud vai perceber e que ele vai fazer essa historinha, ele vai contar essa história dentro desse triângulo, né? Que é da mãe, do pai e do filho, é o seguinte: em determinado momento, quando a criança já não depende tão 100% da mãe, no sentido de que ela já está mais durinha, ela já consegue brincar um pouco sozinha, ela já consegue se mexer um pouco sozinha, esse pai supostamente reivindicaria a presença da mãe, né? Como se ele viesse roubar essa atenção que até então era toda do bebê. Até aqui, o bebê ele era o único objeto de desejo e de amor dessa mãe, né? Pelo menos ele se sentia assim, porque não tinha nada no mundo que interessasse mais essa mãe do que o bebê. Quando isso começa a mudar, e aí Freud dá, né, coloca isso na figura do pai, mas a gente hoje entende que tem outras questões que estão em jogo, que não é necessariamente o pai, mas são as exigências da vida cotidiana, né, que vão cobrando dessa mãe, dela começar a ter atenção com outras coisas. A partir do momento que isso vai acontecendo, vai havendo um pouco esse rompimento, essa distinção, essa separação do bebê com a mãe. Ela vai conseguindo entender que ela e a mãe são coisas diferentes, tá? E aí o que Freud vai construindo é que mais para frente, né? E aqui tem muito mais relação com a questão da identidade. A criança vai começando a entender que eu sou menina, minha mãe é menina, então eu vou me assemelhando à minha mãe, tá? E o menino, a mesma coisa com o pai. No que isso acontece, o que Freud vai entender, que ele vai falar como complexo de Édipo, ele vai dizer o seguinte: ele vai dizer que isso vai acontecer especialmente porque o menino vai ter essa mãe como objeto de amor e a menina ela vai acabar elegendo o pai como objeto de amor. E quando isso acontece, o terceiro, né, aquele outro, seja o pai ou a mãe, a depender do caso, vai ser colocado nesse lugar de rival, de quem está disputando com ele a atenção ou disputando com ele o amor. O fim do complexo de Édipo, Freud vai dizer que é basicamente a criança desistindo dessa luta, entendendo que é uma luta vã, que ela já perdeu essa disputa e o que ela vai fazer para aceitar essa derrota seria justamente a de se identificar com essa figura, que é o objeto de amor daquele que é o seu objeto de amor, tá? E aí, por isso que a gente costuma
falar, né, colocar que as escolhas objetais da vida adulta têm relação com as figuras parentais. E entendam que em psicanálise a noção de escolha não é uma escolha consciente e voluntária. A noção de escolha em psicanálise vai falar de uma perspectiva de determinista mesmo, do determinismo psíquico, que é para onde o meu interesse vai, né? Para onde que o meu desejo vai. E isso vai estar dentro dessa cadeia significante, vai estar dentro dessas representações possíveis do que seriam, do que simbolizariam esse objeto de amor, que estaria, a princípio, nessas figuras parentais, tá? Por isso que a gente brinca muito falando de que, assim, quando a pessoa namora, né, uma menina namora um cara que é muito parecido com o pai dela, aí vai dizer assim, Freud corre aqui, né, tem aí uma questão edípica. De fato, mas as coisas não são tão óbvias assim, eu vou repetir isso sempre. Não é necessariamente você encontrar as semelhanças, mas é que tem elementos que às vezes você nem consegue identificar, mas que vão dizer algo sobre a forma como você se constituiu subjetivamente nessa sua maneira de se relacionar com o outro, tá? E é por isso que eu falei das expectativas, das fantasias, né? Dos desejos de forma geral. Gente, eu vou parar por aqui essa explicação, porque eu quero tentar discutir um pouco com as questões que vocês me trouxeram. Mas tem uma questão que eu acho que é importante e que eu vou pedir para vocês me perguntarem ou me cobrarem na próxima aula, que é o seguinte: tem uma série de discussões, né, de autores pós-modernos que questionam esse lugar do Édipo e essa discussão da psicanálise sobre sexualidade e sobre gênero, tá? Eu acho que é uma discussão importante que a gente tem tido cada vez mais esses debates sobre gênero, e a gente precisa fazer, de fato, uma crítica bem contundente, né, à psicanálise nesse sentido. A gente precisa ter essa coragem de fazer uma crítica à heteronormatividade que a teoria psicanalítica traz e entender quais são as outras possibilidades, que outras leituras a gente consegue fazer a partir disso, né? Eu costumo dizer que a gente precisa aprender a, a jogar fora, aliás, eu costumo dizer não, é uma expressão comum, né? Aprender a jogar fora a água do banho sem jogar fora o bebê junto, né? Então, assim, a gente não precisa desqualificar ou desconsiderar toda a teoria freudiana. Dentro do contexto que ele construiu isso aqui, isso tudo fazia muito sentido. E até hoje, em alguns contextos familiares, ainda faz, tá? Mas a gente precisa ler criticamente quais são as restrições que Freud acaba produzindo dentro dessa visão que é muito própria do tempo e do espaço dele. E que a gente aqui, né, no século XXI, e estudando sobre isso, precisa rever algumas questões e alguns conceitos. Então, eu vou pedir, como é uma discussão um pouco mais longa, e eu ainda quero tentar conversar um pouquinho com o que vocês trouxeram, aí eu vou pedir para vocês me lembrarem disso semana que vem, tá? Vamos lá. Gente, eu sei que eu já interrompi 2 vezes a aula hoje, mas eu vou parar mais 1 minuto só para pegar meus óculos, que eu tô com dor de cabeça. Tô sem conseguir ver direito, que eu sou muito míope. Peraí, viu?
Pronto, voltei. Eu vou, então, retomar aqui essa questão que Guilherme coloca e depois eu tento voltar para a sua primeira questão, tá, Guilherme? Aliás, deixa eu lembrar aqui. Ah, pronto. Então, a discussão que eu estava fazendo até agora tinha a ver um pouco com essas questões que Laura trouxe. Mas aí Guilherme traz aqui umas questões sobre trauma que eu acho que eu consigo fazer um link com isso, inclusive dentro da perspectiva que você trouxe, tá, Laura? Guilherme vai dizer assim: no início do texto, Freud faz comparações entre a relação dos desejos sexuais reprimidos e os sonhos, que ele havia explicado na sessão anterior, né, na terceira lição. Entretanto, ao longo do texto, ele também fala sobre traumas. Esses traumas são em relação a traumas sexuais sofridos na infância ou apenas aos traumas na vida adulta, que ao se juntar com o que foi reprimido na infância, desencadeia a histeria. Pronto. Perfeito, Guilherme. Eu não sei se eu já falei sobre isso, eu até achei que eu já tinha falado. Mas aí eu vou falar de novo, que eu acho que é importante. A noção de trauma em Freud, né? Na verdade, os grandes estudiosos de Freud vão dizer que essa noção de trauma em Freud ela vai se desenvolvendo ao longo da teoria dele. Mas nesse momento aqui, a noção que está mais presente, né, sobre trauma em psicanálise ou para Freud é o que a gente vai chamar de trauma em dois tempos, tá? E o trauma em dois tempos é justamente isso que você está descrevendo, que é o seguinte: o que o trauma em dois tempos vai dizer é que o que a gente vai chamar de trauma não acontece, não é uma situação apenas que acontece aqui e que produz o trauma, mas que essa situação que acontece aqui nos remete a uma outra situação da infância que já está lá marcado com o reprimido, né? Já tem essa marca do reprimido e que vai se associar a ela, tá? Então, quando você diz esses traumas são em relação a traumas sexuais sofridos na infância ou apenas aos traumas na vida adulta que, ao se juntar com o que foi reprimido na infância, desencadeia a histeria. Eu só tiraria o apenas, tá? Porque esses traumas vividos na infância, sofridos na infância, são eles que vão compor esse primeiro núcleo da repressão, né? E aí vocês entendam trauma não como uma violência sofrida, mas como uma vivência de uma situação que produz aí um acúmulo de energia grande que não tem como ser escoado, que não consegue ser processado. Porque percebam também que essa questão do escoamento, né, e não é à toa que a psicanálise é uma terapia baseada na fala, né, diz o seguinte: poder falar sobre algo, compreender o sentido que aquela situação trouxe para a minha vida, me permite que eu não acumule essa energia, permite com que eu consiga lidar com essa informação de uma forma mais tranquila. Quando certas situações acontecem na infância, elas não precisam ser violências cometidas contra a criança, mas tem certas situações que, dentro das limitações cognitivas, intelectuais, culturais e afetivas daquela criança que ainda está em desenvolvimento, ela não vai conseguir processar. E aquilo vai começar a compor esse núcleo do reprimido, tá? E compõe o núcleo do reprimido tanto por essa dimensão de que não pode falar sobre isso, ou não pode sentir isso, quanto no sentido de que eu não sei o que é que isso significa. Eu não consigo dar sentido para essa questão. E aquilo fica ali guardadinho no inconsciente. Quando uma segunda situação acontece já na vida adulta, o que Freud vai entender nessa teoria, né, dos traumas em dois tempos é justamente que aquela segunda situação
vai se unir, vai se reunir à primeira situação que está ali no reprimido, né? Que está ali no âmbito inconsciente. E que vai acabar, né? Agora perceba só que coisa interessante. Naquele primeiro momento, como aquilo não produziu sentido para aquela criança, não tem representação ligada, é só energia pura, uma energia não represada, ela fica ali guardadinha, né? Mas não existe essa insistência dela aparecer na consciência. Quando chega nesse segundo momento, que ela vai se ligar a uma representação, porque tem aí, é como se o aparelho psíquico conseguisse produzir uma associação, de tipo, isso tem a ver com aquilo. Então, esse segundo momento é que faz com que o primeiro seja traumático, ou seja, o trauma, ele acontece em 2 tempos. Naquele primeiro momento não era um trauma propriamente dito, no sentido de produzir sofrimento. E nesse segundo momento, ele só vai ganhar a dimensão de sofrimento que ele ganha porque ele se reúne com uma dimensão afetiva que já estava ali acumulada há um tempo, tá? Então, quando isso acontece, aí é que se produz essa noção do trauma. E o trauma, ele vai entrar aí nesse lugar dos elementos inconscientes que estão tentando aparecer o tempo todo, que estão tentando se mostrar, e que vai forçar essa passagem, tá? E por isso que, por estar forçando essa passagem, vai acabar conseguindo aí fazer algum tipo de negociação com a resistência e vai aparecer enquanto sintoma, dentro daquela noção que eu falei para vocês de formação de compromisso. Então, por isso que a gente acabou produzindo um pouco essa ideia de que a cura terapêutica diz relação, diz respeito necessariamente a traumas. Porque quando a gente vai investigar o sintoma, ele geralmente está associado dentro de uma cadeia a situações do passado, né? A situações que a gente não tinha dado a ele um valor de trauma, mas que ele, na associação com essas situações novas, vai produzir trauma. Gente, eu não sei se está ficando claro para vocês, mas deixa eu tentar dar um exemplo mais claro. Eu vou usar o exemplo típico das pessoas que buscam terapia. O que acontece mais comumente do que vocês podem imaginar é que as pessoas vão procurar terapia, vão procurar análise, porque terminou um casamento ou um relacionamento, tá? Aí você vai dizer, tá, professora, mas isso não é trauma. A princípio, não, né? Mas em determinadas situações, isso produz um sofrimento tão extremo que a pessoa não consegue lidar com aquilo e não consegue entender por que o sofrimento está sendo tão grande. Isso geralmente está associado a questões infantis, a essas questões que eu falo, né, em relação a certas fantasias, certas expectativas de como é que as coisas deveriam ter se processado. Mas às vezes a pessoa também vai sentir essa situação como uma espécie de violência, mas uma violência no sentido de que ela foi obrigada a vivenciar uma situação muito dolorosa para ela. E aí, quando a gente vai entender essa dimensão, né, do que é sentido como violência, isso está associado a algumas vivências infantis que a gente pode chamar de traumáticas, porque elas não conseguiram produzir um sentido naquele momento para a criança, mas produziram um efeito. Um efeito no sentido de que aquilo é muito marcante, mas ela não consegue produzir um sentido para aquilo, tá? Então, tem aí uma conexão que se faz e que se produz essa noção do trauma. Deu para entender, Guilherme? Não só Guilherme, mas você que fez a pergunta. Deu para entender um pouco como é que isso se dá?
Tá, eu não sei se o Guilherme está aqui me ouvindo, mas eu vou seguindo então. E aí, isso tem uma relação muito direta com essa questão que Laura coloca, né? Quando Laura coloca, e eu aproveitei a colocação, as perguntas, o comentário de Laura, para falar sobre o complexo de Édipo, eu quis trazer um pouco dessa dimensão, de que é o seguinte, quando eu falo que a discussão sobre sexualidade em psicanálise e a sexualidade infantil diz respeito menos ao sexo propriamente dito e mais a essa concepção de vinculação afetiva e do prazer e do desprazer relacionado com isso, né? E aí eu desemboco isso para o complexo de Édipo. O que eu quero trazer para vocês é que essas primeiras relações, elas vão estabelecer modelos, elas vão estabelecer formas possíveis que a gente tem de se relacionar. E isso pode ser tanto pela observação de como se dá a relação dos pais. E percebam que essa observação e essa leitura que se faz é uma versão que eu consigo, que eu sou capaz de construir daquela relação. Então, por exemplo, às vezes, eu já vi paciente vindo para o consultório porque tinha aí uma concepção sobre amor muito, muito romântica e fantasiada, porque a vida inteira os pais apresentaram para ele essa faceta de uma relação muito amorosa e muito cuidadosa. E aí está ele adulto lidando com os pais num processo de divórcio, e para ele isso dá um choque gigante, porque é como se isso destroçasse, não é nem destruísse, destroçasse toda a sustentação dessa fantasia que ele construiu, da leitura que ele viu do que é uma relação amorosa que se estabelece entre duas pessoas, sabe? Então, assim, a gente não tem como, a priori, entender o que é que vai ser produzido, né? Que tipo de expectativas, que tipo de ideia, de compreensão da relação que vai se dar. Mas é sempre uma questão de leitura, né? De como é que você vai conseguir ler essa situação. E como é que você vai, nessa leitura que você faz, você é criança, como é que você vai se constituir subjetivamente, como é que você vai estabelecer, quais são os critérios, entre aspas, que você vai estabelecer na formação das suas futuras relações. E aí as futuras relações podem ser amorosas, românticas ou afetivas de forma geral, tá? Deu para entender isso, gente? Laura, e você conseguiu entender essas questões? Eu consegui. Você acha que eu consegui amarrar direitinho aí com as questões que você tinha trazido? Pronto. Massa. Gente, como eu já previa, né, falar de sexualidade e psicanálise é sempre um tema que dá muito pano para manga e que a gente e de que é necessário trazer com mais detalhes. A gente, na aula que vem, a gente ainda vai continuar. Eu realmente peço desculpas, inclusive, para o colega Lucas Emanuel, né? Que eu tinha deixado aí como debatedor na lição 5. Eu realmente vou pular a lição 5, porque senão a gente não sai mais nunca da psicanálise. Então, a aula que vem a gente continua com isso aqui. Qualquer coisa aí eu trago aí uma discussão muito rápida, se der tempo, da lição 5, tá? E aí, na próxima semana, na outra semana, depois da próxima, a gente já começa a falar de behaviorismo. E aí, Lucas, se você quiser falar de behaviorismo, né, aí a gente vai manter esse mesmo esquema, tá? Mas aí eu quero fazer o seguinte. Eu estou aqui voltando para a primeira pergunta de Guilherme, que ela vai dizer o seguinte: a neurose está para perversão como o positivo está para negativo. O que é que Freud quis dizer com isso? Eu não vou entrar nessa discussão agora,
tá, Guilherme? Porque ela é muito longa e muito complexa. Eu vou pedir para você anotar essa questão e me trazer de novo na semana que vem. Eu vou pedir para os colegas também anotarem essa questão, e caso o Guilherme, por alguma razão, não possa estar aqui, que vocês tragam para mim, porque vai ficar gravado. Até porque eu vou relacionar, eu acabei adiando de tratar sobre ela, Guilherme, porque essa questão da perversão está muito ligada com essas concepções sobre sexualidade infantil e que eu preciso falar disso articulado com essas discussões pós-modernas sobre gênero e com essa crítica da heteronormatividade psicanalítica freudiana, tá? Então, eu acabei deixando para depois na intenção de fazer essa amarração e acabou que hoje não deu para discutir isso, mas eu vou pedir para você anotar, porque eu acho que é uma questão central e importante para a gente entender a concepção que Freud vai ter da neurose e da perversão. E isso também vai dar para a gente uma luz sobre como a gente consegue entender essa concepção de uma sexualidade infantil como perversa polimorfa. O que é que isso quer dizer, né? E o que é que isso diz sobre as possibilidades de desenvolvimento humano para uma sexualidade saudável e adulta, né? Então, isso tudo tem relação. Aí eu vou pedir para vocês anotarem isso direitinho e não esquecerem de me perguntar na próxima aula. Por hoje, acho que é só. Se alguém mais tiver alguma questão, eu estou aqui à disposição, eu posso ir ficando. Mas eu sei que outros, né, que vários de vocês têm aula agora, então eu já estão liberados. Valeu, professora. Obrigado. Então tá, gente. Fala aí, Adalberto. Você levantou a mão, falou primeiro, depois levantou a mão, não entendi. Ah, não, acho que foi. Professora, com relação a todo mundo, eu queria saber se todo mundo já entregou o questionário, porque eu tinha uma observação a fazer bem rápida. Eu vou ter aula agora também, Sim, mas eu queria fazer só tirar uma dúvida. certo. Falta alguém entregar? Não, ou foi prolongada a data? Porque aí, se eu perguntar, pode gerar alguma resposta aí indevida, talvez. Veja, deixa eu parar de gravar aqui, até porque só tem pouca gente na turma agora. E porque assim, é como eu tinha explicado para vocês, tá? Ainda que eu estabeleça um prazo,